Olha lá, galera. Turbininha montada, nova, híbrida, feita pela Turboex. Estamos iniciando o acerto do carro. O carro anda com uma FT550. Eu vou conversar com o Diego aqui para ele contar um pouquinho como funciona essa parte de acerto. No caso, o carro já veio montado com a FT. A gente substituiu o turbo por uma híbrida maior, né? E o Diego iniciou o acerto do carro aqui. Ele vai falar um pouquinho pra gente como que é esse passo a passo pra gente acertar um carro que vem. Bom, primeira coisa, a gente sempre analisa a saúde do motor. Bom, galera, a primeira coisa que a gente sempre analisa é como está a saúde do motor, do carro em geral, antes de começar a fazer o acerto. Se o carro já foi montado ou tem alguma preparação, tem algum acerto, a gente já dá uma examinada, ver como que tá, o que tem, pra gente poder ter um norte. No caso aqui, esse carro, ele tá usando uma 550, mas a gente praticamente não tá ligado a quase nenhuma entrada, só do pedal mesmo, da borboleta eletrônica. E aí a gente vai fazer o acerto de marcha lenta do carro, compensação pelo ar-condicionado, vai fazer injeção rápida. Todos esses passos aqui a gente vai fazer com o carro parado, para depois a gente iniciar o passeio e ver como o carro se comporta em saída de lombada, ladeira, para depois ir pro dinamômetro e aferir potência. E aí, explicando um pouco aqui, geralmente esse acerto que a gente faz, né, um acerto fino, partida fria, partida quente. Sim. Né, faz um log andando com o carro, geralmente sempre em duas pessoas, né? No Sim. caso eu dirijo, o Diego vai acertando, porque eu dirijo melhor do que eu acerto. E aí, como o Diego disse, no final, quando a gente julga que o carro tá todo pronto para ir pro dinamômetro, né? A gente leva o carro para fazer o pente fino e acelerar, né, no limite, vamos dizer assim, com a maior segurança possível, né? A gente sempre visa extrair o máximo de potência dentro da segurança, né? Então, lógico que a gente não evita abusar. O motor é um motor original ainda, então tem as limitações mecânicas, mas tentar entregar para o cliente o que o carro proporciona da melhor maneira possível e um carro com uma condução gostosa, né? Então, a gente evita deixar o carro, às vezes, dando cabeçada, muito arisco, porque o carro vai andar, a maioria do tempo, em passeio, né? Com a Fulltech, no caso, outras programáveis, a gente tem a opção de fazer mais de um mapa. Então a gente consegue fazer um mapa mais agressivo e um mapa mais linear, se o cliente quiser. Mas geralmente um bom mapa vai ser linear e quando o cliente enfiar o pé, o carro vem. E quais as limitações que a gente já chegou hoje aqui para um miolo original, que a gente consegue extrair de torque e potência dentro de uma faixa de segurança, vamos dizer assim? A gente costuma extrair até uns 40 quilos, 42 quilos dentro do miolo original para um carro que vai ter um uso, vamos dizer assim, não soviético, né? Um uso mais tranquilo. Até uns 300 cavalos aí vai tranquilo. Dá para extrair isso aí, dentro das limitações do carro, lógico, né? Se o motor é muito rodado, se já tem uma baixa pressão de óleo, isso vai limitar a gente também. Agora, se o motor estiver saudável, a gente consegue chegar nesses números aí. Depende de turbina, bico, outros fatores, mas mecanicamente a gente sabe que não quebra assim. E quais os fatores importantes para a gente saber que a gente consegue sem precisar abrir o motor, né? Óbvio que existe uma margem de erro, mas o que você julgaria necessário para fazer uma avaliação na saúde do motor? Hoje a gente usa os testes de pressão de óleo, então pressão de óleo a frio e quente acelerando para ter o parâmetro de como está a saúde do motor sem desmontar nada, e vazão e compressão do cilindro, né? Então a gente enche o cilindro de ar, vê quanto o cilindro consegue manter, aí a gente consegue ver condição de anel, válvulas e também de compressão, quanto o motor está comprimindo. Isso aí vai ser fundamental para a gente saber a saúde do motor e dali para frente continuar a preparação, ou até mesmo se o carro tiver um defeito a gente nem continua, porque o risco de quebra é muito grande. E aí primeiro resolver a parte mecânica para posteriormente resolver a parte, né, de acerto, no caso de eletrônica, certo? Sim. Às vezes vem alguns carros pra gente aqui que tem problema no acerto, mas às vezes não é no acerto, né? Às vezes o carro tem um defeito mecânico, ou até mesmo o carro tá fora do ponto, ou na correia dentada, ou eletronicamente, e aí também o carro não rende, não vem. Então tudo isso a gente analisa para poder iniciar o acerto da forma correta. Bacana, valeu!